Olá, essa é a aula sobre porcentagem. É um pré-requisito básico para que você aprenda posteriormente um pouquinho mais de matemática financeira. Além da matemática financeira, é um dos conteúdos que mais aparecem no Enem. E, querendo ou não, porcentagem está vinculada diretamente a quase tudo o que diz respeito à economia. E eu estou falando de vários conceitos, eu estou falando até de geopolítica, ou comparação, ou comparativo entre crescimentos entre grandes populações, ou a economia dos continentes, ou a economia de um país específico. E geralmente eu faço perguntas, ou eles fazem perguntas, em termos percentuais, ou em termos proporcionais. E independente de você falar diretamente de porcentagem ou de proporção, você tem que entender como é que as grandezas se relacionam. Então, no caso de porcentagem, você vai ver que há 3 tipos específicos de porcentagem, só 3. E esses 3 tipos, depois de bem compreendidos, eles podem ser representados tanto como porcentagem, como razão e até mesmo, dependendo do contexto, como uma proporção. A ideia é que você entenda primeiro a natureza da porcentagem e as aplicações imediatas e após isso você tem um mecanismo ou tem a ferramenta necessária para alavancar novos conceitos. Entenda a porcentagem antes de procurar matemática financeira. Vamos lá. Porcentagem está distribuída em 3 tipos diferentes. O primeiro tipo de porcentagem é o habitual. É quando você lê porcentagem de algo. Falou em porcentagem de algo, você está acostumado a trabalhar com isso porque é a operação financeira básica, a operação econômica básica. Calcular porcentagem de alguma coisa. Esse de, ele indica a operação chamada multiplicação. E essa multiplicação vai relacionar a porcentagem a uma quantidade, tá? Não vai dizer que essa porcentagem corresponde a algo. Você vai calcular como uma parcela de. Então, a porcentagem de algo, caso você diga 30% de alguma coisa, 30% de 9.000, por exemplo. 30% de 9.000, você já deve ter ouvido porque sempre está relacionado com desconto e acréscimo. Então, vai ter 30% de desconto. Como é que eu calculo isso? Dessa maneira. Todas as vezes que você fala número por cento de alguma coisa, necessariamente esse número por cento de alguma coisa vai ser visto como uma multiplicação. Multiplicação por 9.000. Só faltou descrever quem é o 30%. Mas pensa assim, cento é a mesma coisa que 100. 1 cento são 100 unidades. Então, 30% são 30 de 100. 30 de 100 é uma fração. Se é uma fração, 30% é dito 30 por 100 e é uma fração. 30 por 100. 30%. É uma divisão, é uma fração. E para resolver esse probleminha, você vai fazer as simplificações necessárias. Tem um zero em cima, tem um zero embaixo, tem um zero em cima e tem um zero embaixo. E a sua operação básica agora é multiplicar 30 por 90. 3 vezes 9, 27, 2 zeros, 2.700 unidades. Isso é 30% de alguma coisa. Todas as vezes que a sua operação envolver uma porcentagem de, basta multiplicar. Alguns preferem reescrever esse 30% como número decimal. Afinal de contas, 30% é a mesma coisa que 30 por 100 e é a mesma coisa que 30 centésimos. E se você tem 30 centésimos, o número 30 centésimos é representado em notação decimal como 0,30. 0,30 vezes 9.000 vai ter a mesma cara do 30 por 100 vezes 9.000.
Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui eu tenho 3 zeros. Então, essas duas casas depois da vírgula vão fazer com que esses 2 zeros aqui desapareçam. Você fica com 30 e 90. Ou, se você quiser omitir esse zero, afinal de contas, um zero à direita depois das casas decimais significa nada. Então, você pode dizer que esse número representado aqui pode ter, em vez de duas casas decimais representativas, pode ser escrito só com uma casa decimal. E com uma casa decimal só, aquele número tendo 3 zeros, certamente essa casa decimal tiraria um zero desse número e você ficaria com a multiplicação 3 por 900, que é a mesma multiplicação de 30 por 90 e dá os mesmos 2.700. Essa é uma alternativa. Nenhum dos métodos é melhor que o outro se você não domina, nesse caso, fração ou, nesse caso, números decimais. Então, você vai ter que dominar pelo menos uma das práticas e aí você escolhe qual delas você acha melhor. Eu prefiro essa. Então, todas as vezes que você observar uma resolução feita por mim, provavelmente o mecanismo será esse daqui. Isso inclui as operações básicas como as que eu já citei há pouco. Eu falei há pouco sobre desconto. E nesse caso, o desconto simples é um desconto como o que foi citado há pouco. Você vai calcular a porcentagem do valor total e depois vai descontar do valor total para ver qual é o valor com desconto. E há mais mecanismos de solução. Então eu vou tentar mostrar para você como é que faz para calcular o desconto por vários métodos. E aí, dependendo da sua preferência, você vai optar por um ou por outro. Em especial, quando você fala em desconto simples, eu vou supor que o meu produto custe 9.000, assim como o anterior custava. Só vou impor um desconto diferente. Vou impor um desconto de 20%. Pronto. 20%, um desconto fácil também de manipular. Então, 20% de desconto. Só que daí eu tenho que dizer qual é o valor de referência. Então, eu tenho que falar que são 20% de desconto em relação ao preço. E eu vou impor o preço aqui de R$9.000, como que foi dado há pouco. Então, eu tenho um desconto de 20% em relação a esse preço aqui. Primeiro mecanismo é o mecanismo que você aprendeu lá na sexta série, e que era relacionar essa porcentagem a 10%, 1% e assim por diante. Então você pode dizer que, eu sei que 100% corresponde a 9.000. Vou colocar assim, reais, 100% corresponde a R$9.000. Se eu tivesse 10%, daqui para cá perdeu um zero. Então daqui para cá também perde um zero, 900. Mas o valor que eu tenho não é 10%, o valor que eu preciso é 20%. Então não tem problema. Eu tenho 10 aqui, eu uso o dobro dele. O dobro de 10% é o dobro também de 900. Então são 1.800. Na verdade, o que você fez foi a aplicação imediata de proporção. É uma proporção direta, porque quanto maior a porcentagem, maior o valor final. E tudo o que você fez do lado de cá, você também fez do lado de lá. Então, daqui para cá, apesar de você achar que às vezes você só cortou um zero, você não cortou um zero, você dividiu por 10. E o mesmo você fez do lado de lá. Você efetuou uma divisão por 10. A partir daqui, eu tinha 10 e eu precisava de 20. Se eu tinha 10 e precisava de 20, eu multipliquei por 2. Se eu multiplico por 2 do lado de cá, eu multiplico por 2 do lado de lá também. Então, em especial, o valor do desconto é 1.800. Então, eu posso dizer que o valor do desconto, caso seja perguntado, é R$1.800. Só que esse não é o preço da mercadoria. O preço da mercadoria inicialmente era 9.000 e ela sofre um desconto de 1.800. Então, você pode escrever que o novo preço será os 9.000 que você já tinha, menos 1.800 que foram impostos como desconto. Então, o seu novo preço será R$ 7.200. Até aqui, acredito que nenhuma surpresa, porque esse método era o método primário. Então, aqui, primeiro modo.
É um modo que você aprendeu lá na sexta série e provavelmente esqueceu, porque o tempo vai passando e é natural que você esqueça alguns dos métodos. Principalmente porque provavelmente você aprendeu um segundo método. E esse segundo método é semelhante ao que eu havia citado. E esse segundo modo é impor a porcentagem já de cara. Então eu tenho 20% de 9.000. Isso corresponde a 20 sobre 100. Opa, sobrou zero aqui. 20 sobre 100 vezes 9.000. Um zero em cima com um zero embaixo, um zero embaixo com um zero em cima. E o número pelo qual eu tenho que multiplicar é 2, ou o número que eu tenho que multiplicar é o 2 e o outro 900. 2 vezes 900, 1.800. E da mesma forma que o anterior, esse daqui é o valor do desconto. Se esse é o valor do desconto, o novo preço será dado por 9.000 menos 1.800 e você chega mais uma vez aos 7.200. Vou colocar com menos formalismo agora, porque eu já fiz um formal ali, reais, bonitinho. Esse daqui vai ficar meio que informal. Terceiro modo de colocar, na minha opinião, é o modo mais rápido e eficiente, mas ele engloba uma outra teoria, que não está vinculada só à proporção. De certa forma é proporção, mas você aprende depois de um tempo que tem nome isso. É chamado de regra de 3. Regra de 3, toda vez que for necessário usar a regra de 3, eu vou colocar só R3, tá? Então, quando eu for escrever regra de 3, eu vou colocar assim, R3. E aí você vai saber que quando eu me refiro à regra de 3, eu escrevo R3, ou quando estiver escrito R3, eu me refiro à regra de 3. Essa regra de 3 diz o seguinte, para começar, eu tenho duas formas de fazer. Calcular primeiro o desconto ou calcular já o preço total. Então, primeiro, o preço final. Como eu calculo por regra de 3, o preço final? Simples. Eu sabia que 100% do preço correspondia a R$9.000. Se eu já quero o preço final, eu sei que vai sofrer um desconto de 20%, certo? Se antes a mercadoria tinha o seu valor como 100%, e eu darei 20% de desconto, eu não cobro 20%, não cobro 100%. Eu cobro a diferença entre esses dois valores. E a diferença entre esses dois valores, 100 menos o 20 que eu dou de desconto, representa 80% do preço. Então, 100% do preço é R$9.000. E 80% do preço? 80% do preço são os 100%, descontando já os 20% de desconto. Descontando 20% de desconto ficou feio, mas é mais ou menos isso mesmo que eu quero dizer, tá? Então, isso daqui vai me dar o preço final. Multiplicando cruzado, você já fica com 100p, ignora o porcento aqui, porque eu estou ignorando reais ali também. 100p é igual a 80 vezes 9.000. 80 vezes 9.000 vai dar 720.000. 4 zeros aqui, 72. Então, 720.000. 2 zeros daqui matam 2 zeros de lá e o que te sobra ainda representa R$7.200. Esse é o preço, R$7.200. Caso você não queira fazer assim, coloca 20% aqui. E aí perde todo aquele tempo fazendo continha, 20% aqui. Aí você vai encontrar os mesmos 1.800 que nós já tínhamos lá e depois vai ter que fazer mais uma operação de desconto. Independente do que você escolha, o mecanismo é esse. E esse mecanismo é o mesmo, incluindo o acréscimo. Então, independente se você está falando de desconto simples ou de acréscimo, você está falando exatamente na mesma coisa. Vamos supor hipoteticamente, um probleminha mais bem elaborado. Vamos supor que o preço da mercadoria seja aqueles R$9.000. Então o preço da mercadoria é R$9.000, independente do que seja a mercadoria. Vamos supor que o cara teve um desconto de 20% para pagamento à vista, então teve um desconto de 20% para pagamento à vista. Só que esse pagamento à vista aqui foi feito por meio de um boleto.
Então, é igual as compras que você faz via internet, sabe? Só que suponha hipoteticamente que o cara tenha o preço de R$ 9.000, o cara recebeu um desconto de 20% e ele vai pagar um boleto. E ele decidiu pagar o boleto hoje. E hoje ele não tinha dinheiro. Mas é a última data. Se é a última data, ele continua com um boleto, nominado como boleto para pagamento à vista, ele ainda não recebe a mercadoria dele porque ele ainda não pagou. Só que como ele vai pagar atrasado o boleto, vamos supor hipoteticamente que incida sobre esse valor uma taxa de 2,5% ao mês porque ele atrasou. Só uma taxa, não precisa nem ser ao mês, vamos ignorar a unidade de tempo. Então vamos supor que ele ganhou um desconto de 20% porque ele ia pagar à vista, só que ele não conseguiu. Como ele não conseguiu pagar à vista, ele começa a pagar juros à vista. Então ele começa a pagar juros. Quanto? Ele vai pagar juro de 2,5% sobre o valor do boleto. Vixe! E agora, o que faz? Opa, faltou uma letra aqui, né? Ficou juro. Então vamos supor que ele pague 2,5% sobre o preço do boleto. Como é que eu faço para resolver isso? Bom, o inicial era 9.000. Aí ele teve um desconto de 20%. Não é à toa que eu impus o desconto de 20%, é porque nós já calculamos. Então, se nós já calculamos com desconto, já vimos que é 7.200, então 7.200 representam o valor do boleto. Só que o cara não conseguiu pagar à vista. E o que aconteceu? Ele teve que pagar um juro de 2,5%. Deixa eu puxar o quadro branco para cá. Olha lá, passou, vai. Parou. Então ele teve que pagar 2,5% de juros sobre esse valor aqui. Então pague 2,5% de juro. Então ele vai ter um acréscimo de 2,5%. Como eu faço isso? Eu venho aqui no cantinho, calculo 2,5% de 7.200. 2,5% é 2,5 sobre 100 vezes 7.200. Zero de baixo com o zero de cima, um zero de baixo com o zero de cima, e a sua operação é 2,5 vezes 72. Quer uma maracutaia? Dá uma olhada no 72. Você sabe multiplicar 2,5 por algum número que você diga, nossa, ficou bonitinho, não sabe? Se você multiplicar o 2,5 por 2, vai dar 5. 5 é um número agradável, mas 10 é um número mais agradável ainda. Então eu sugiro que você faça assim, 2,5 vezes. Em vez de escrever o 72 vezes 2,5, que vai te fazer perder tempo, escreve como? O 72 é 2 vezes alguém. 2 vezes quanto? 2 vezes 36. Só que o 36 é 2 vezes 18. Então, vezes 2 vezes 18. 18 vezes 2, 36. 36 vezes 2, 72. Está lá. Qual é a vantagem? É que 2,5 vezes 2 dá 5, vezes 2 dá 10. E 10 vezes 18 é 180. Talvez você olhe e fale, nossa, que maracutaia, né? Para que isso? Para que isso? Se você treinar a fazer isso daqui, você vai ver quanta velocidade você ganha para resolver problemas de porcentagem. Então, quando for possível, faça isso. Aprenda essas maracutaiazinhas, são traquejos para resolver de maneira mais eficiente, mais rápida um exercício. Então você tem 180 aqui. Lembra de quanto você tinha antes? Você tinha 7.200 unidades, R$ 7.200. E agora você tem um juro de 180 porque você atrasou. Então o novo valor vai ser 7.200 mais os 180, o que corresponde a 7.380. Mesmo assim, ainda compensa para o cara. Mas você fala, legal. Quanto o cara pagou então do total? Qual é a porcentagem real de desconto que ele teve? Dá para calcular? Dá. Mas esse é o terceiro tipo de porcentagem que você vai ter. Então dá um tempinho que daqui a pouco a gente calcula. Então você viu questão de
porcentagem de acréscimo e desconto. Você tem uma ideia já de como se calcula a porcentagem de algo, como se acrescenta alguma coisa e como se desconta um determinado valor. Então já temos algumas ferramentas. Segunda ferramenta é quando o seu exercício, em vez de representar dessa maneira, ele escreve porcentagem corresponde a algo. E aqui não tem muito o que fazer. Aqui não tem muito o que fazer. Aqui é a regra de 3 direto, tá? Quando você fala que a porcentagem corresponde a algo, você está falando que eu tenho um valor e ele fala, olha, esse valor é correspondente a 30% do valor original. Ou 30% do valor de uma mercadoria é tanto. Ou então, 8% de desconto, geralmente 8% na sua folha de pagamento, é revertido para o fundo de garantia. Então, dá uma olhada o que representa 8% do seu salário e faz a relação de equivalência aí. É tudo uma regrinha de 3. Vou viajar um pouquinho. 8% do meu salário agora vai corresponder a, sei lá, 5 mil reais. Ó, tô poderoso, hein? 8% do meu salário correspondem a 5 mil reais. E agora, como é que eu faço? É simples, você só vai fazer assim, ó. Eu quero saber quanto é o salário todo. Então a porcentagem 100% corresponde ao meu salário todo e aqui eu tenho um valor em reais. Eu sei que 100% do meu salário vale S. Não sei. Quer dizer, eu sei, né? Porque eu recebo. Mentira. 5 mil reais, então, correspondem a 8%. E aí, você vai fazer a regrinha de 3 simples, multiplica ali, você fica com 8S, é igual a 5 mil vezes 100, dá 5 mil com mais 2 zeros, isso dá 500 mil. Então, o S quer mais uma maracutaia? Ignora que é 5 mil aqui, que é 8 aqui, e é 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque quando você for passar dividindo 8, você pode passar parcialmente. Você tem 500 mil, divide por 2 e depois por 2 de novo. É a mesma operação. É muito mais fácil dividir por 2 por 2 por 2 do que dividir direto por 8. Então, 500 mil dividido por 2 dá 125 mil. Dividido por 2 dá 6.750. Não, 67.500. Dividido por 2 dá 33 mil as quebradeira, muito louca, que é o meu salário atual. Mentira. Tá, vamos fazer a divisão? Caso você não tenha gostado disso, como eu já ensinei maracutaia lá no anterior, então vamos fazer a divisãozinha aqui. 500 mil dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Sobra um 2, 0. Dá 2, 16. Baixou um zerinho, dá 5. 160, 0. Tá? Então, bonitinho aqui, quer ver que eu errei em conta? 6,48, sobram 2, baixou o zerinho, 2 vezes 6, 16, ok. Que bonito, né? Não sabe nem acertar a continha aqui, sobra 4. Eita! 0, tá, deu a mesma coisa, só que eu viajei na hora de escrever aqui, que coisa feia. O primeiro 0 está aqui, o segundo 0 está aqui, o terceiro 0 está aqui. Eita, R$ 62.500. O salário tá bom pra caramba. R$ 62.500. A menos de uma continha torta que eu tenha feito ali, que você vai ignorar, porque o interessante não é nem fazer conta, o interessante é você saber os valores correspondentes. Então, 62.500 seria o valor cheio. Só que toma cuidado porque o cara pode te perguntar, o organizador pode te perguntar, não o quanto você deveria receber. Ele pode perguntar quanto você de fato recebeu. E se você não tem outros descontos, você não recebe 62.500. Você recebe esses 62.500 menos os 8%, que correspondem a 5 mil reais. Então, o que de fato você recebe
corresponde a 62.500 menos os 5.000, o que vale R$ 57.500. Ok? Eu vou apagar o quadro ali rapidinho e eu já volto com o terceiro tipo de porcentagem.